Salve, galerinha! Vamos dando prosseguimento aqui a essas 12 mini aulas que a gente vai tentar explicar um pouquinho do que é que tem no livro de astrologia, né? Eu falei de Áries na aula passada, vou falar um pouquinho de Touro, que é o segundo signo, e aí a gente está falando de terra fixa. Então, para quem está acompanhando lá no Instagram, eu já expliquei todos os elementos e todas as qualidades, e esse Touro vai juntar a qualidade do fixo, né, do sal, da alquimia, com o elemento terra. E como eu já expliquei, a astrologia é a soma da matemática de adjetivos, de qualidades espirituais. Então, quando a gente fez no livro, só explicando, a gente selecionou e organizou os 60 livros de astrologias mais importantes da história da humanidade, né, de todos os séculos, as qualidades que os astrólogos davam para cada um dos signos, e aí a gente pegou as principais e organizou aqui no livro, né, para não ficar tipo a minha opinião pessoal. Então, é mais ou menos um consenso de que todos os astrólogos ao longo da humanidade falavam desta energia. Então, aqui a gente tem paciência, estabilidade, determinação, sensibilidade, praticidade, resistência à mudança, lealdade, materialismo, entre outros. Então, terra cardinal, terra fixa, é uma terra muito específica de fixa. Isso na astrologia medieval e tradicional, mas a gente está falando de astrologia hermética, o que significa que a gente vai trabalhar não só com os 12 signos, mas com os 72 nomes de Deus, né? Qual a diferença? Em vez da gente pegar os 30 graus de cada signo do zodíaco, a gente trabalha com 5 em 5 graus. Então a gente tem 72 nomes de Deus, que cada um deles tem um regente principal, que é uma força planetária, que a gente chama de anjo, né, que são os anjos cabalísticos, né, os 72 anjos, todo mundo conhece, já ouviu falar, eles são super famosos, mas é uma coisa doida que ninguém associa que eles estão intimamente ligados com a astrologia, né? Então, quem começou a estudar isso foram os martinistas, final do século XIX, que começaram a trabalhar com isso, e eles entenderam com essa correlação, primeiro pelos decanatos. Então, eu falei um pouquinho dos decanatos de Áries. Os 3 decanatos de Touro, eles estão ligados aí também a algumas das cartas de tarô. Então, a gente vai ter aí, primeiro decanato de Touro regido por Mercúrio, segundo decanato de Touro regido pela Lua, terceiro decanato de Touro regido por Saturno. E aí a gente vai ter 4, 5, 6 que estão trabalhando de moedas, né, que estão lidando aí com essa energia. E uma coisa muito mais interessante é que no primeiro decanato a gente vai estar falando de Mercúrio, né? Então, os primeiros 5 graus, eles estão ligados muito com aquela energia de Áries que está vindo, né? O tal do signo intermediário. A gente está falando aí do cavaleiro de moedas. Então, ou seja, é uma energia taurina, mas é um touro agitado. Vamos fazer assim uma qualidade de adjetivos mais empreendedora, porque traz um pouquinho da energia de Áries. E no final, a gente vai estar ali falando um pouquinho do rei de espadas, que também tem a ver com o tarô. Por quê? Porque é o touro com um pouquinho da energia de Gêmeos, que é a próxima energia da transmutação. Ou seja, é um cara que é e no meio um administradorzão, um touro puro. E a energia mais para o final, ela está lidando muito mais ali com aquele touro que sabe lidar com pessoas, com RH, com coordenar, com supervisionar a galera. Percebe como é genial? E todas essas ciências sempre tiveram por aí, só que elas estão espalhadas, né? E não só isso, aí a gente vai ter os 6 anjos, que são essas entidades planetárias que lidam com a energia de touro, que são Chaiá, Carretel, Raziel, Aladiá, Lauviá e Rahariá. Então, cada um desses anjos, eles têm uma qualidade, né? Isso foi já explicado pelo Kircher, que é o mais tradicional, com vários outros autores discorrendo em cima disso, e é muito interessante que cada um desses anjos protege um tipo de pessoa e ele traz qualidades que são elevadas da alma, que são justamente aquele ponto ali, daquela energia colocada no ponto mais altruístico possível. E aí a gente vai trabalhar dentro da teurgia, com fazer a evocação desses anjos para trazer dentro de nós, né, dentro de cada mapa de cada um, o que a gente tem de melhor em cada uma dessas qualidades. Tá ok? Então, touro é isso. Por que touro chama touro? Porque ele é o meio da primavera do hemisfério norte, né? Lembra que ele é um signo fixo, né? Então, fixo é meio de estação. E o que acontecia aí? Plantação. Então, o touro representava
a prosperidade, a riqueza, a elite que puxava o arado, ele está muito associado ali com a fazenda, com o campo, com essa ideia do plantio, que é a energia do mundo, que a planeta precisava nesse momento lá. Você fazia a plantação ali. Claro, eu estou falando do hemisfério norte. Depois, um dia a gente vai falar de astrologia. Do hemisfério sul é muito diferente, porque aqui era o outono. Então é um outro tipo de signo, um outro tipo de arquétipo que foi usado. Mas para quando a gente está trabalhando ali com energia do hemisfério norte, a gente está trabalhando ali com o plantio. Então, nesse momento, a gente está falando de plantar a semente. A energia de touro é uma energia de agregar, de plantar. Tranquilo? Então, a gente se vê aí no próximo vídeo. Vamos falar um pouquinho do próximo signo, que é o signo da comunicação, ou Gêmeos.